Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Olá, está começando mais uma edição do Cine Show Potiguar. No programa de hoje vamos exibir o longa-metragem dos Santos Mártires, que foi dirigido por Buca Dantas, que está aqui no estúdio com a gente e vai contar um pouco sobre esse filme. Buca, seja bem-vindo ao Cine Show Potiguar. Muito agradecido, André, pelo convite, né? Para falar de um filme tão querido, tão caro para a gente. E para começar, conta para a gente como foi que surgiu essa vontade, né, de fazer esse filme. Surgiu da vontade de Padre Murilo. Padre Murilo, ele é o pároco do santuário dos Santos Mártires, que fica ali em Uruaçu, né? E isso tem alguns anos, né? Tem uns 4 ou 5 anos que a gente vem conversando sobre o assunto e da vontade que ele tinha de fazer esse filme. E, para nossa felicidade, a Lei Paulo Gustavo foi implementada, né? Vocês devem saber disso, em função, inclusive, também muito mais por conta da pandemia, né? A Prefeitura de São Gonçalo destinou uma verba considerável para um edital específico sobre os Santos Mártires, que é o assunto principal daquela cidade, né? São Gonçalo, ela foi definida por Câmara Cascudo como o berço da cultura popular do Rio Grande do Norte. No entanto, um assunto que é bem mais forte do que a cultura popular lá, que é a terra de Dona Militana, são os Santos Mártires, né? Os Santos Mártires é um assunto que domina o imaginário não só daquele lugar, mas eu diria até do estado inteiro, porque eles são os padroeiros pela Igreja Católica, né, do Rio Grande do Norte. Por isso que o dia 3 de outubro é feriado, porque é feriado por causa dos padroeiros do Rio Grande do Norte, que são os Santos Mártires. E nós tivemos a felicidade de ganhar o edital, né? Teve vários participantes e a nossa proposta foi julgada a mais interessante. E o filme, para nossa alegria, ele ficou bem além do que a gente imaginava. Ficou muito, muito interessante mesmo. E depois, né, de ter ganho, né, a proposta, como foi juntar a equipe? Como vocês decidiram a equipe? Como foi a escolha também desses personagens para contar essa história? Pronto, esse para mim, foi o principal desafio. Uma das coisas que eu coloquei para a equipe de produção foi que o meu desejo era de que o filme tivesse o máximo possível de técnicos e de artistas de São Gonçalo, né? Por quê? Porque eu sou um realizador que não sou de São Gonçalo, né? Eu sou do sertão, moro em Natal há muitos anos, mas eu nunca tinha interagido artisticamente com São Gonçalo, né? E eu acredito que seria até um desrespeito à comunidade da cultura de São Gonçalo se eu procedesse de outra maneira. E assim foi feito. Então, como o cinema é uma atividade muito peculiar, né, e que não é tão comum se fazer cinema, né, por quê? Porque é muito caro. Então, a gente teve que misturar os interesses, né? Então, nós juntamos pessoas e profissionais que tinham a ver com audiovisual de São Gonçalo, mas a boa parte dessas pessoas a gente teve que ofertar para elas uma especialização, um aprofundamento no seu fazer artístico ou técnico, né? E assim foi feito, né? Nós passamos aí um ano e pouco de trabalho para poder realizarmos as gravações, né? Que já foi a última etapa e o resultado foi muito interessante mesmo. O filme ele tem várias camadas, né, artísticas, em que para cada camada dessa é lançado mão de técnicos e de artistas diferentes. Por exemplo, a gente tem uma parte de dramaturgia, que para essa parte de dramaturgia teve que ter todo um calendário
teve um roteiro específico, depois um calendário de trabalho, né, com locação de equipamentos sociais para que isso acontecesse. E tem os ensaios, as adequações, o figurino. Então, uma coisa muito legal que foi feito foi proporcionar a esses próprios profissionais a perspectiva dessa pesquisa histórica para que o vestuário fosse confeccionado, né? Então, esses profissionais, eles empreenderam essa aventura criativa, né? Que para chegar num ponto em que a gente achava que era adequado a indumentária, porque, muito embora a gente tenha referências de quadros, mas aquilo ali é irreal, né? Porque há o do dia a dia. Por exemplo, nós temos uma vestimenta social, mas a gente tem uma vestimenta do uso, do que a gente chama do uso. E naquela época, isso era ponto principal, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar mais do que uma ou duas roupas, não. Era o que eles usavam a vida inteira. Então, eles só deixavam de usar uma roupa quando aquilo se desgastava a ponto de não poder mais usar. É diferente da gente hoje, que eu gosto dessa roupa, isso não existia. Então, assim, tinha um modo de você se vestir que era, inclusive, permitido ou não permitido. É igual a história do eira e beira das casas, né? Que só usava-se quem tinha mais dinheiro e tal. A mesma coisa era com a vestimenta. Então, a gente teve esse cuidado, né? E é legal, porque isso foi uma viagem criativa feita pelos artistas do lugar e a gente ficou bem satisfeito com o resultado disso. Legal é a sensibilidade, né, de envolver o público local, né, que vocês tiveram essa preocupação, muito interessante. O maior desafio que nós encontramos foi realizarmos o filme com as forças criativas da cidade, né, de São Gonçalo. Porque cinema é uma atividade que não é tão comum, né, e por ser também muito caro de se fazer, não há tanta produção, né? Então, como é a primeira produção de peso da cidade, né, realizado com um orçamento bem interessante, advindos da Lei Paulo Gustavo, eu fiz questão de que o máximo possível de técnicos e de artistas fossem de São Gonçalo. Então, para isso, a gente empreendeu várias frentes de trabalho. Eu chamo a aventura cinematográfica, né? Então, desde o roteiro até a parte, por exemplo, como tem várias camadas o filme ele tanto é um documentário com entrevistas, quanto é também com cenas dramatizadas de época, e há uma terceira camada que são personagens que fazem essa interface do passado com a atualidade, que são as personagens da tradição popular, dos folguedos, né? A Caterina, por exemplo, enfim. São Gonçalo do Amarante foi definido por Câmara Cascudo como o berço da cultura popular do Rio Grande do Norte, e é verdade mesmo. Lá existem grupos centenários, né, de boi de reis, de reisado, né, como fala, e lá o berço de Dona Militana. Então, assim, há uma tradição muito querida na cidade e cultuada, que é da cultura popular. E nós inserimos isso no filme. Tem vários personagens no filme que fazem essa interface. Então, como são personagens teatralizados, então a gente tem esse auxílio luxuoso de não precisar ser tão preciso, né? Não precisar ser tão preciso na história, né? na verossimilhança. Diferente desses personagens do drama, da dramatização, que a gente precisou ter um cuidado maior com a verossimilhança, por exemplo, do vestuário, né? Foi feita uma pesquisa, né? Esses profissionais eles enveredaram nessa pesquisa histórica para que se chegasse no que poderia ser, era uma inferência, no que poderia ser a indumentária adequada. Porque, muito embora a gente tenha referências de pinturas da ocupação holandesa em Pernambuco e na entrada que eles tiveram aqui no Rio Grande do Norte, em 1620, 1630, existem pinturas disso. Mas as roupas com as quais as pessoas eram retratadas, aquilo ali não condizia com a realidade. Porque eles eles colocaram naqueles quadros uma indumentária mais próxima da corte. E no dia a dia,
A gente não se veste como quem vai para uma festa, né, todo dia. E naquela época era pior ainda, porque as pessoas não tinham essa história como a gente tem hoje, de ter uma roupa, eu visto uma roupa hoje, sujou. Não existia isso. As pessoas, a roupa elas usavam até ficar podre. E depois lavavam da maneira, enfim, que podia ser lavado, para retomar, usar aquela mesma roupa. Era a mesma roupa. Então, assim, a gente foi em busca disso, né? Para ser o mais fiel possível. Isso são camadas do filme, né? Então, o resultado ficou muito interessante, né? Isso proporcionou um tipo de fazer que os profissionais da cidade nunca tinham feito, né? Que é trabalhar com o cinema. E eu acredito que a partir desse trabalho, eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram parte desse projeto do filme, eu acho que isso é um ponto de partida para novas produções na cidade, sabe? Um outro olhar para que seja feito. E é possível fazer. É caro? É. No entanto, hoje existem as condições, os meios de você ir conseguir, no caso, por exemplo, profissionais da área de produção, que cinema não acontece sem produção, né? Eu afirmo mesmo, assim, o principal profissional da área do cinema é produção, que é quem vai atrás de que as condições objetivas sejam atingidas para que o filme seja feito. E eu acredito que a gente conseguiu jogar essa semente em São Gonçalo. E despertou a curiosidade do audiovisual, né, no pessoal de lá também? Despertou. Há uma efervescência, né? No meio cultural e artístico da cidade e que muito me surpreendeu. Nas redes sociais, né, nesses softwares do meio da internet, o Instagram, por exemplo, né, a gente tem perfis que é impressionante. Aí você tem um perfil do filme do nosso caso, a gente criou o perfil, tá? Aí tem uma postagem e em 24 horas dá 1000 curtidas. Quando você vai olhar, tem um perfil de algumas pessoas daquela cidade que tinha, sei lá, 10.000 curtidas, né? Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa impressionante. É uma efervescência, assim. Isso me deixou muito feliz também, de saber que pulsa, existe um meio, né, sociocultural em que pulsa e que muitas vezes nós que estamos nessa oficialidade, trabalhando de uma maneira oficial, a gente não está tão conectado com isso, com o popular mesmo. E isso provou, né? Eu vi isso acontecer, eu fiquei muito surpreso e feliz, é claro, né? Isso quer dizer, a cidade, ela abraçou essa causa, se tornou um assunto no lugar. Isso é tão bacana, sabe, de ver acontecer. E eu espero que agora o filme ele vai ter uma vida, né, para além das nossas fronteiras. Eu espero que faça valer esse esforço. Buca, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você fala dessas novas fronteiras, tá bom? A gente volta já, não sai daí. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Chegou o Natal, momento de celebrar. Entre luzes e sorrisos, ao amor vamos brindar. É tempo de aconchego, de cuidar, de dar as mãos. Um abraço tudo transforma e alegra um coração. Momento de compartilhar, novos sonhos festejar. Que seja sempre especial, um Feliz Natal pra você. Chegou o Natal, momento de festejar. Feliz 2026.
Supermercados Beira Mar, você sempre pertinho de tudo o que precisa. Mercearia completa, padaria, açougue com cortes frescos, frutas e verduras selecionadas. Nos Supermercados Beira Mar, você encontra qualidade e atendimento que faz a diferença e preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e economizar de verdade. Rede de Supermercados Beira Mar, ao seu lado todos os dias, em 3 endereços para melhor servir. Praia de Cotovelo e 2 unidades em Nova Parnamirim. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Agenda Propaganda apresenta The Fever 60 anos. Sexta, 9 de janeiro, 21 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada em uhu.com ou na bilheteria. Quer ver o que é trabalho? É parceria! O governo do Brasil chega junto e o governo do RN faz! Pense numa pareia forte! Mais da metade das estradas do RN estão sendo recuperadas! 2.100 quilômetros! E tá chegando a duplicação da BR-304! Ô, glória! Pense numa dupla! Tamo junto! E tome a água! A barragem de Oiticica tá entregue! E as águas da transposição chegaram ao RN! Tamo junto, é café de bola! Tem o pé de meia e uma ruma de hernes entregues, 320 escolas reformadas e o dobro de alunos no integral. Ei, boy, essa dupla deu aula, bicho. Estamos juntos no Minha Casa, Minha Vida. Tamo junto na segurança com mais 700 viaturas e 5.000 novos policiais. E na saúde? Tamo junto. 90.000 cirurgias por ano e tudo que é hospital reformado ou ampliado. E tamo muito junto, meu povo. Olha aí, o trabalho tá aí. E é trabalho aprovado. Governo do Rio Grande do Norte. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. O Cine Show Potiguar está de volta e estamos recebendo aqui Buca Dantas, diretor do filme Mártires. Buca, agora para a gente dar continuidade à nossa entrevista, fala um pouco dessas novas fronteiras que você falou, né, antes do intervalo. Conta para a gente como é que está o filme, como é que você está inscrevendo em mostras, como é que está sendo. Bem, o filme ele começa lá no santuário, né? E a partir de agora nós vamos ter algumas exibições. Primeiro, no Rio Grande do Norte, a gente já está em negociação com algumas paróquias, né? A gente quer atingir primeiro as primeiras de Natal e depois as demais, né? A gente já está em conversas. Isso é um planejamento do próximo ano, 2026 e 2027, né? 2026 a gente chegar nessas principais paróquias do estado, né? Nas grandes festas. Por que isso? Porque o filme ele foi feito para se comunicar com crianças até idosos. Então, o assunto, ele fala de uma atrocidade, com requintes de crueldade. Mas nós não retratamos isso. É claro, sem dar spoiler, né? Mas nós falamos disso no filme, mas não mostramos. Porque o nosso objetivo não é chocar. Nosso objetivo é sensibilizar. Então, o filme ele tem uma pegada devocional ligada ao catolicismo. Então, ele vai ser exibido nessas paróquias, primeiro, nas grandes paróquias, e algumas mostras, né? Em São Gonçalo, ele está sendo exibido, já foi exibido em 3 escolas, faltam 2 escolas, como contrapartida social para o investimento. Mas agora vai ser nas exibições provocadas por nós mesmos, né? A gente nós não estamos inserindo nos festivais, porque o filme ele não tem essa pegada dos festivais, mas sim das mostras, porque é convite, né? Então, nós vamos exibir nas paróquias. Em seguida, a gente vai exibir em outros estados, isso também já está sendo tratado, né? Existe um grupo fazendo essa interface, essa negociação,
para que haja essa distribuição no Brasil e também no exterior. O filme ele já tem alguns idiomas, né? De cara, a gente já traduziu o filme para o espanhol, que é a América Latina, né? O espanhol, o italiano, que é para ir para Roma, tá? E o inglês, né? Me parece, sim, o holandês também. Por quê? Porque tem a ver nessa história, né, com a Companhia das Índias Ocidentais e tem a ver com o governo da Holanda, que não existia na época, né? A Holanda veio existir depois. Mas, como está inserido nesse universo, a gente está traduzindo para esse idioma. Está traduzindo ainda para o holandês. Os demais já estão traduzidos e a gente já está em negociação para exibir nesses países, mas não agora. Agora a prioridade é Rio Grande do Norte, depois o Brasil, aí depois os demais países. E já tem gente trabalhando para isso acontecer. Que legal, né? Porque vocês pensaram em tudo, assim, né? De etapa em etapa para divulgar o filme e mostrar a história, né, dos mártires. Sim, porque uma das forças maiores dessa história é que tudo, muito embora o título seja dos Santos Mártires, das relíquias à devoção, porque as relíquias, no caso, como diz Câmara Cascudo em um texto, é o próprio solo, né? Em que esses personagens, eles passaram dias expostos, os corpos expostos. E, no entanto, os relatos são de que os corpos não se desgastaram. Então, assim, o próprio solo, ele é testemunha viva. Isso é por isso que é considerado como relíquia. E a devoção, porque essa devoção desses santos, ela vem do popular. Engraçado, não foi a igreja que instituiu, foi o povo mesmo, de verdade. Então, a igreja absorveu isso. E o fato principal dessa história, aí que está, muito embora os personagens sejam os mártires, mas o fato principal é uma das poucas aparições de Nossa Senhora registrada. Então, assim, há o registro histórico da aparição dela em Uruaçu, e passa a se chamar Nossa Senhora de Uruaçu. E tem características específicas dessa aparição, que eu não vou contar, está lá no filme. Para não dar spoiler. Para não dar spoiler, é bem interessante mesmo. E isso vem brota do popular. E nós estamos dando visibilidade nesse filme, desse fato da aparição de Nossa Senhora. E é por isso que há o entendimento de que este filme ele seja exibido no mundo inteiro, né, com um claro objetivo de promover, inclusive, o turismo religioso para este lugar. E o fato que muitas pessoas acho que nem sabem, né? Muita gente não sabe, inclusive no próprio estado no Rio Grande do Norte não se tem notícia, as pessoas não sabem disso. Que houve muito se fala de aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Gente, isso aconteceu aqui. A mesma coisa aconteceu aqui em Uruaçu e não há o registro moderno como aconteceu com Francisco Jacinta e a outra irmã que eu não lembro o nome no início do século XX. Não há esse registro da fala de Nossa Senhora, mas há o registro escrito de que assunto ela tratou, e só assistindo o filme para ver, porque no filme nós tratamos disso. Então, o nosso objetivo é tocar os corações e mentes das pessoas para essa devoção, né? Nesse sentido de que há esse valor histórico da aparição de Nossa Senhora naquele lugar e que vale a pena a pessoa se conectar, porque, inclusive, o lugar é bem interessante mesmo. Há toda uma aura assim, de beatitude. Buca, agora eu quero saber mais uma coisa pessoal, né? Como foi para você? Teve alguma parte durante as gravações que mais chamou a atenção? O que é que você tira desse filme? Teve. A parte do Forte dos Reis Magos. Existe toda uma sequência que é lá do Forte, porque eles foram torturados lá, alguns padres e beatos. Eles são levados para o Forte dos Reis Magos com uma promessa de que aquela situação da disputa das terras entre os indígenas e os habitantes da cidade chamada Cidade Paliçada seria resolvido. E chegando lá eles foram traídos, né? Eles são torturados. Então, aquela parte da gravação nos calabouços
do Forte dos Reis Magos muito me impressionou. Muito mesmo, assim. Tanto que eu sou uma pessoa... Eu sou da espiritualidade. E aquilo me tocou profundamente. E eu tive que fazer todo um trabalho de oração e tudo, particular, para que eu suportasse aquela carga, porque é muito forte. Não sei se você já visitou aquele espaço, e eu não vou dar spoiler de como é que era, mas existe uma visita guiada lá que dá conta disso, de como é que era. É inimaginável. É de uma crueldade sem tamanho. Então, nós gravamos nesses lugares, lá. E existe isso, no Forte dos Reis Magos, que é o forte mais antigo das Américas, é o nosso. Então, assim, é muito forte, você sente, viu? E saber que aquilo aconteceu naquele lugar, daquela maneira, do jeito que está lá, é muito impactante. E nós gravamos as cenas, essa sequência, que ela retoma, ela tem a função de retomar o fato como aconteceu. Né? Então, as pessoas o elenco está vestido a caráter, tudo. Foi um dia inteiro gravando lá e na escuridão, tudo. É bem forte. Agora eu quero saber, Buca, os seus próximos projetos, né? Você tem a Mãe Santíssima, né? Que estou vendo aqui na sua camisa. Por coincidência, coincidência mesmo, eu nem tinha pensado nisso. Esse é um curta-metragem, muito embora o título tenha a ver, né, com essa religião. Com a religião, mas não é um filme de religião. Ele é bem diferente desse. É um filme gravado no Quilombo, foi gravado, inclusive, no mesmo lugar que foi feito o Bacurau, com parte do elenco do filme Bacurau. É uma ficção? É uma ficção, baseado num conto do mesmo nome, de um autor, potiguar, Theo Alves. O roteiro de uma querida amiga nossa, roteirista de cinema de Pernambuco, mas radicada no Rio Grande do Norte, servidora da universidade, que é Rosália Figueiredo. E que esse aqui é uma outra aventura cinematográfica com outra pegada, mas tão interessante quanto. E estou muito feliz, eu estou num momento assim, bem interessante, né? Eu estou voltando a fazer cinema depois de quase 2 décadas, e eu estou com esses filmes e mais um curta lá no Ceará. Por coincidência também, o título chama-se Deus Castiga, e é um filme feito no Ceará e vai ser distribuído pelo Ceará. É uma outra estrada que ele vai seguir, mas está estreando esse ano também, um outro curta-metragem. E eu já estou trabalhando nos meus próximos filmes. Infelizmente, eu não posso falar do que se trata, como diria Raquel de Queiroz, que é a autora do 15, do livro. Raquel, ela trabalhava na revista Manchete, me parece. Ela é jornalista. E, numa determinada situação, uma pessoa pergunta a ela qual era o próximo projeto. Ela disse, minha filha, que era uma repórter que estava entrevistando, eu falei, minha filha, eu não posso lhe falar, porque se eu te falar, eu já vou estar realizando. É isso. Buca, você quer deixar uma mensagem para quem vai assistir em casa do filme? A mensagem que eu dou é o filme Santos Mártires, das relíquias à devoção, é um filme feito para, como eu falei, para tocar os corações e mentes. Né? Breve, esse filme vai estar sendo disponibilizado nas paróquias, exibidos, vai ser uma exibição massiva, o acesso vai ser bem fácil a ele, porque ele vai estar passando em praticamente todas as paróquias da Igreja Católica, no Estado. E se você tiver a oportunidade, vá assistir. É um filme que fala de esperança. Muito obrigada pela entrevista, Buca, e muito sucesso nos seus projetos. Eu que agradeço a oportunidade. E agora a gente vai assistir o longa-metragem Santos Mártires.
O encantamento ele vai criar um vínculo afetivo entre o santo e o devoto. Sem o vínculo afetivo do santo para com o devoto e, sobretudo, do devoto para com o santo, não há devoção. A história dos mártires, da devoção, ela começa exatamente do imaginário popular, da ação das pessoas de devoção. Por exemplo, aqui, todo dia 3 de cada ano, se fazia uma romaria de São Gonçalo para esse local que nós estamos. Não tinha padre, eram os professores primários que traziam seus alunos perfilados, como se fosse um desfile, rezando e cantando, e para chegarem aqui e fazerem também seus atos religiosos. Eu sou Maria de João, mulher do povo. Eu sou daqui. Nasci e me criei nas várzeas desse Potengi. Eu sou João de Maria, esposo de Maria de João. Sou chamado de Camarão Grande pelos portugueses. O povo de nossa terra, de tanto gostar da gente, quando ia perguntar por um de nós, sempre falava: Ei, João de Maria! Maria de João tá aí? Também sou daqui. Nascido e criado nas margens do rio Potengi. Eu sou Amélia de Zé Maria. Nós moramos no sítio Oiteiro. Ali, onde se criou Dona Militana, romanceira dessas terras. Eu também sou mulher do povo. Sou daqui, nascida e criada nessas vazantes do Potengi. Veja, meus pais também foram escravos dos engenhos daqui. Eu sou Zé Maria de Amélia, esposo de Amélia. Ela e eu, além de trabalhar pesado no roçado da gente, nós ainda gostamos de dançar e declamar poesia. Dançar bambelô, pastoril e fandango. Veja só, desde os tempos antigos, que a minha gente dança o fandango de São Gonçalo do Amarante. Essa dança animava até festa palaciana, ao lado de minueto e valsa. Os holandeses, eles queriam realmente o Rio Grande do Norte, não pela produção de açúcar, porque a gente só tinha um engenho de Cunhaú mesmo produzindo, né? Mas pelo que a gente tinha de produção acessória, especialmente peixe salgado, né? E São João Lostal Navarro fazia essa produção aqui, era ele que vendia essa produção para Pernambuco, né? A gente já tinha um grande criatório de gado, né? E a gente já produzia farinha. Então, assim, a alimentação da capitania de Pernambuco dependia muito do Rio Grande do Norte. Então, controlar essa produção era muito importante para os holandeses. Eles não estavam aqui de graça. Entre os séculos XVI e XVII, a fé e a política não podem ser, em hipótese nenhuma, pensadas separadamente. Há vários escritos e reflexões sobre os acontecimentos de Cunhaú e Uruaçu que tentam dizer que é um acontecimento ou puramente religioso ou que não é um martírio porque é um acontecimento puramente político, mas quando a gente estuda o período moderno, não se conjuga uma dicotomia entre política e religião. Na verdade, isso aqui foi um assunto internacional. O massacre de Cunhaú foi visto por pessoas do mundo inteiro que estavam nessa região, que estavam interessadas em ganhar dinheiro com açúcar e vinham para cá. Essa era a região mais rica das Américas. Minha gente, mas vou dizer uma coisa. Olhe, João de Maria, fazia já muito tempo que o morador de Cunhaú não esperava mais a presença ofensiva dos holandeses, pois já fazia mais de 13 anos que tinha acontecido a primeira invasão.
O que se sabe é que foi muito sangue derramado por onde essa gente passou. Fala aí pra nós, João de Maria, como é que se sucedeu isso no Cunhaú? Jacó Rabi convocou através de folhas coladas na porta da igreja todos os moradores para uma grande reunião. E assim, todos que estavam dentro da igreja foram massacrados. Meu Deus, livrai-nos daqueles e daquelas que são violentos. Meu Deus, meu Deus, 69 pessoas mortas de uma só vez. Desse massacre, somente 2 nomes foram encontrados: o padre André de Soveral e Domingo de Carvalho. Sofrimento de fome, desespero e medo. Mas quem tem Deus no coração não tem ilusão. O que faltara aos violentos holandeses sobrava às famílias inteira contrição. Vizinho a Gamboa Linda do Catolé, o Porto dos Flamengo estava às margens do Jundiaí. Tudo pronto para o massacre acontecer. O trigo de Deus ofertado para depois apodrecer. Essa aqui é a capela da família Maranhão, uma das primeiras igrejas do Rio Grande do Norte. E hoje, em zona rural, é a igreja mais antiga que nós temos em solo potiguar. Foi aqui, nesse local, onde aconteceu o famoso morticínio do Cunhaú. Foi aqui onde tombaram 69 fiéis em nome de uma fé que eles professavam. Este é o local em que Cascudo denominou Santuário do Rio Grande do Norte. Jacó Rabi, ele tinha uma característica fundamental de iludir as pessoas, de transmitir para as pessoas uma boa expectativa, a esperança de paz. E isso fazia com que as pessoas acreditassem. Foi assim em todos os lugares que ele passou. Então, quando essa notícia do morticínio durante a missa, né, em Cunhaú chega à cidade do Natal, o padre Ambrósio Francisco Ferro e os principais, né, como Antônio Vilela, o moço, eles vão à Fortaleza para se refugiar e acabam se tornando ali prisioneiros. Ainda há luz lá fora. Ainda há esperança. Esperança. Eles vão nos arrastar como cães e vão querer que neguemos a fé. E não negaremos. Se morrermos, morremos de pé. O sangue seja o testemunho. Que as nossas famílias saibam. A gente não pode se curvar nem ao aço nem ao fogo. Somos do Senhor. E tenhamos calma, amigos, tenhamos calma. Nossa liberdade está garantida pelo governador. Logo, logo, esse tormento vai acabar. Calma, calma. Tenham calma. Não temeremos. Vida ou morte. Somos do Senhor.
Taizo! Como eles remédio crios? Ou remédios desafiados? Estamos prontos. Então, eles sabiam, já tinham conhecimento do que era Jacó Rabi, da personalidade de Jacó Rabi. E quando chegava numa hora tal, ele não tinha diálogo. Ele simplesmente liquidava com quem ali estivesse, de forma muito simples, porque estava todo mundo junto, no mesmo lugar. Aqui, no dia 2 de outubro, ele esteve na cidade de Paliçada, querendo a rendição. Mas a rendição não era uma rendição bélica. É bom que as pessoas entendam isso. A rendição era uma rendição total. Minha gente, Cunhaú foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Foram muitas lutas de guerrilhas, emboscadas, saques e a famosa Batalha dos Guararapes. Houve muito sangue derramado. Meu Deus. Trago ordens do governador. A clemência foi concedida. Vocês serão livres. Mas não aqui. Translado será feito até o Porto dos Flamengos. Uruaçu? A embarcação os espera. Tomem isso como um ato de generosidade do nosso governo. E por que não aqui mesmo? São ordens superiores. Então seremos livres? Se souberem reconhecer a mão que vos oferece a vida... Nossa vida não está nas mãos dos homens. Liberdade prometida por quem carrega a espada é morte disfarçada. Mesmo assim, sigamos. O nosso destino não está nesse mundo. O processo de conversão incluía 3 negativas e 3 afirmativas. Primeira, a terra. A terra deixava de ser deles. Segundo, a fé deixava de ser católica, passava a ser calvinista. E terceiro, o rei. Então, 3 negativas, abandonar esses 3. Agora vem os 3 positivos. Primeiro, abraçar um novo jeito da terra. Não era mais com o rei de Portugal. Segundo, obediência à Companhia das Índias. E terceiro, ser calvinista. Então, aí fechava o círculo da conversão. Isso é um ponto importante desse acontecimento. Ele leva esses prisioneiros para Uruaçu, para um lugar à parte, para uma curva de rio, né? Justamente para ali perpetrar um massacre. Etzaim rei martelare, Zezal, Defraim Kunezai. Warangai que anda sovai de Verodil Design. É sua última chance. Renunciem. Lutem pela sua vida, não por uma ideia. A fé não é uma ideia, Senhor. É um fogo que nem o aço pode apagar. Vamos caminhar. Que os nossos pés saibam para onde vão.
aqui ia ser selado um acordo de paz entre os 12 que estavam lá e os demais que estavam na cidade de Paliçada. Mas os relatos apontam que as orações comandadas aqui na cidade de Paliçada por Mateus Moreira era já de despedida, porque eles não acreditavam que ia ter acordo de paz, mas eram obrigados a vir, porque eles não vieram à toa. Não era para vir nem crianças, nem mulheres. Mas as crianças e as mulheres disseram e não aceitaram que os maridos viessem sós. E por isso, tem 4 crianças mártires e também algumas mulheres. E foi uma mulher que escapou com a filha, que foi quem contou a história. O que é isso? Música? Está vindo do campo de Uruaçu. Vocês ouviram essas vozes? Mas o que é isto? Por que estão ajoelhados?
Não é música de homem, senhor. É canto de alma. É como no tempo de África, quando os velhos diziam que o céu falava com os vivos. É canto verdadeiro. Vem de onde o sangue caiu. Ouça, Jorge. Não é castigo. É sinal. Quando tudo acontece, Nossa Senhora aparece em duas situações concomitantes. Primeiro, aparece, a gente diz primeiro, mas não sabe onde foi. As duas acontecem. Na casa de do governador, do Jorge Gustemer, e aparece a primeira-dama, que é filha de João Lostal Navarro, e intercede a ela para que não deixe as viúvas e os órfãos abandonados. Jorge, aquilo que ouvimos não era música de homens. Vinha do céu. Algo sagrado aconteceu ali. Pode ter sido o vento ou uma ilusão, Bárbara. Não. Ilusão não toca o coração de uma casa inteira. Até nossos servos se ajoelharam. Aqueles homens morreram cantando, Jorge. Com coragem, com fé. Deixe que as famílias recolham os corpos. Não permita que apodreçam como animais. Eles eram filhos, esposos, e os órfãos, quem os protegerá? Isso trará problemas com o governo central e com as tropas, Bárbara. Isso vai ser visto como fraqueza. Não. Será lembrado como justiça, como humanidade. Dê a esses homens o descanso que lhes foi negado. É o mínimo que se pode fazer. Que as famílias venham. Que levem seus mortos. E que os órfãos sejam levados à casa da missão. A descrição é a mesma. A senhora de vestido branco e manto azul. A criança Adriana também faz o mesmo relato. Minha filha, não tenhas medo. Eu ouvi o sangue dos justos clamar da terra. E como mãe, como rainha, como guardiã deste povo fiel, eu venho com justiça. Hoje choram os anjos pelos justos, mas a fé dos mártires fará florescer este chão. E os que derramaram o sangue dos meus filhos não escaparão ao juízo. Os mártires não morreram em vão. E esta terra será consagrada pelo seu sacrifício. E tu, Adriana, serás a minha voz entre os vivos. Serás testemunha da dor e da promessa. A vingança pertence ao céu, mas a memória é a tua missão. Vai, leva a luz. O bem te vi alegre e feliz, voou da carnaúba até a grama, beliscou as sementes rasteiras, cantou uma, duas vezes
e voltou às palhas verdes do alto. Na mistura da grama e do revanço, contemplou as brancas flores, juntou as asas e rezou, agradecendo aos santos mártires de Uruaçu por cantar em tão santa terra. Bem te vi dos mártires de Uruaçu, teu canto embeleza e comove os corações, ainda que nutridos sente fome e sede deste Deus, que fala entre as asas da tua liberdade. Bem te vi dos mártires de Uruaçu, que esse encontro no altar do Senhor, onde o sangue dos precursores do Evangelho foi adubo a fertilizar a igreja, a história e a humanidade, seja sempre um sinal de Deus na vida. A fama de santidade dos mártires, ela tem início já no século XVII, não é? Com a breve relação, como eles chamam, breve, verdadeira e autêntica relação das últimas tiranias e crueldade que os pérfidos holandeses usaram com os moradores do Rio Grande, escrita pelo capitão Lopo Curado Garro aos 2 mestres de campo e governadores da Liberdade Pernambucana, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Então, dentro da mística católica e cristã de maneira geral, o martírio é um ponto de fundação. Nesse sentido, começa a ser lido os mártires de Cunha-Uruaçu como essa semente do catolicismo, de um catolicismo potiguar. Claro, não podemos esquecer a figura do Monsenhor Assis, que era o vigário geral e, consequentemente, o postulador da causa dos mártires. Então, a partir daí, eu tive uma experiência maior, um contato maior, porque era secretário do Monsenhor Assis. Mas relembro que no seminário maior, ainda por volta de 95, 94, não lembro bem assim o ano, mas era Dom Jaime, que era o reitor, eu participei lá na Cúria do processo da beatificação, quando toda aquela cerimônia de mandar a documentação. Bom, ele me chamou lá na Cúria, a gente conversou, ele falou que ia haver essa cerimônia no Vaticano e que ele precisaria de um painel. Eu fiz um original em cartolina, e esse original eles fotografaram e mandaram para o Vaticano. E quando foi feito o quadro original em guache, mandaram uma foto para o Vaticano para eles darem o aprovs. Só veio o aprovs 20 dias antes da cerimônia. Aí eu disse, Monsenhor, 20 dias para fazer o quadro do tamanho que o senhor quer, vai ser complicado. Ele disse, você consegue. E em 20 dias eu tive que armar um barracão lá no quintal, porque o quadro tinha que ser esticado num chassi, correr atrás do tecido, procurar... Uma lona que desce... Aí depois achar um costureiro que fizesse uma costura arretada. E aí em seguida desenhar e pintar em 20 dias tudo isso. E o Monsenhor Assis nunca perguntou, vai dar tempo? Foi o que me ajudou, porque eu trabalhava feito um maluco, mas deu certo, consegui. É lindo. É lindo. E a história por trás, então, no final é o quadro mais importante da história do Rio Grande do Norte. Meus irmãos e minhas irmãs, que notícia maravilhosa acabamos de ouvir na rádio. E vocês sabem o que isso quer dizer? Que eles são exemplos de vida para nós tudinho. Eu e minha família também somos devotos dos santos mártires. Porque, na verdade, o que é o martírio? O martírio é o testemunho extremo. Ele talvez nem precise de palavras, porque a morte já diz tudo. Mas aqui tem, além da morte, as falas, os testemunhos explícitos, então, da bravura. São 3 coisas muito fortes, né? Então, por exemplo, o amor ao rei. Você tem a honra e defende a honra do seu rei. Você tem a fé e você defende a sua fé. Você tem sua terra e você defende o amor à sua terra. Isso não é coisa pequena. Então, isso é muito forte. É tanto que qualquer rei que quer unir um país que está dividido, provoca uma guerra. Que é para poder o sentimento da terra de pertencimento é muito forte, né? Até se diz que o primeiro sacramento de uma pessoa é sua terra. É a sua referência da terra. E a terra não é só a terra. A terra são os pássaros,
A terra são os rios, a terra são as florestas, a terra são os frutos, a terra é o ar que você respira, a terra é a forma como o pôr do sol se põe, a terra é a forma como o pôr do sol nasce, a terra é a forma do jeito que a chuva cai, de um jeito num dia, de outro jeito no outro dia. Os pingos de água que caem numa pessoa, ou que ele visualiza, é sua terra. Aí vem as pessoas. Depois disso tudo, vem o pai, vem a mãe, vem o contato de extrair da terra os alimentos, vem a fé, vem a devoção, vem os ritos religiosos. Aí está a simbologia que sustenta a identidade de uma pessoa. Sem isso, a pessoa não tem referência. E por isso que isso era tão forte que não teve proposta no mundo que tirasse isso dos nossos mártires. A canonização dos santos mártires é a maior graça que nós poderíamos ter recebido. Nós, povo brasileiro, nós, povo do Rio Grande, um povo pobre economicamente, mas rico de história de luta, de fé, de cultura, de folclore. Uma história muito bonita. Bravo povo norte rio-grandense. Viva o povo potiguar. Viva os nossos santos mártires. Eu também sou daqui, nascido e criado na várzea do Potengi. Cumprimento a quem é de fora. Cumprimento a quem é daqui.
Você assistiu o filme Santos Mártires, das Relíquias à Devoção. E o Cine Show Potiguar vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos.